Ok, obrigado. Bem, inicialmente quero agradecer ao nosso presidente, Márcio Paixão, e também ao vice-presidente José Altamir Cordeiro, que participam conosco hoje do programa Jaraqui com Economia, a toda a atenção que estão dando, né, fazendo essa gravação conosco. Temos a nossa ilustre professora Michele Aracati e também o nosso companheiro Mourão Júnior, né, que vai participar dessa conversa com o presidente Márcio Paixão, na sua gestão atual, e também o Altamir, né, Cordeiro. Michele, gostaria que você falasse um pouco do nosso projeto de extensão e já fizesse aí as primeiras observações para começarmos a conversa, por favor. Boa tarde a todos, economistas, né? Os homens, né? Só eu de mulher aqui no meio, enfim. Então, sejam bem-vindos ao Jaraqui com Economia. O nosso projeto de extensão, ele já tem 6 anos e é muito bom ter, nesse momento, a participação do Conselho Regional de Economia, uma retomada aí da nossa parceria. E o grande objetivo do nosso projeto é justamente ter um espaço para falar sobre a economia e a economia regional com base aí no desenvolvimento. Então, o Conselho Regional de Economia está inserido nesse processo, né, juntamente com as demais instituições, e é muito bom que vocês possam também estar participando aqui do nosso projeto de extensão. Bom, já fazendo a nossa primeira pergunta, eu gostaria de perguntar ao nosso presidente Márcio Paixão quais são os principais projetos do Conselho Regional de Economia nessa nova gestão. Bom, boa tarde a todos, boa tarde ao meu professor Jefferson Praia, eterno professor. Ok. Obrigado, Márcio. Obrigado ao professor Mourão Júnior, obrigado à professora Michele, que é a minha contemporânea. Bom, primeiramente é importante posicionar o Corecon. Nós, primeiramente, estamos trabalhando no resgate, que a gente chama de resgate da credibilidade, do resgate da postura do novo Corecon. O Corecon, por alguns anos, andou um pouco adormecido. Então, o primeiro movimento que a diretoria entendeu de fazer é voltar o Corecon a ser o protagonista, especialmente das principais discussões na área de economia, hora do Estado, hora do Brasil. Dentro desse novo reposicionamento do Corecon, a gente elencou assim algumas frentes de trabalho para essa nova gestão, e rapidamente a gente já vai logo falando. Sob o ponto de vista dos economistas, vamos falar assim, da nossa classe dos economistas, o que é que nós teríamos aí já planejado? Dividimos em 3 segmentos. Primeiro, é o economista aluno, aquele que ainda é aluno, criar um programa de capacitação já preparando o aluno para as novas tendências do mercado de trabalho para o economista, e já preparando ele, inclusive, para vir integrar o Conselho de Economia. O outro segmento é aquele economista recém-formado, é aquele que acabou de sair da faculdade e ainda está, vamos dizer assim, entendendo o mercado, verificando qual o campo de trabalho que ele pode atuar. Então, o Conselho vai criar um programa de capacitação para esse recém-formado, exatamente aderente às tendências do mercado. E um terceiro segmento é aquele economista, vamos dizer, sênior, é um economista advisor, é aquele que já está formado há um tempo, mas que precisaria de uma recapacitação, vamos dizer assim, uma atualização de novos conceitos, de novas tendências, de novas tecnologias. E aí, por exemplo, a gente já pode citar um assunto que a gente tem debatido muito no Conselho, a gente vem falando em vários fóruns onde a gente participa, que é exatamente a inteligência artificial aplicada à economia e finanças. Então, são ferramentais tecnológicos que o economista tem que estar, vamos dizer assim, apto a desenvolver para poder estar aderente ao mercado. O mercado hoje exige um ferramental tecnológico onde o economista precisa se atualizar. Então, eu tenho aquele economista sênior, que já tem experiência profissional, mas precisaria só se adequar um pouquinho mais para o que o mercado de trabalho vem oferecendo. Então, e aí a gente chama de atualização desse economista sênior. Pelo lado externo do conselho, vamos dizer assim, o que os economistas e o conselho podem oferecer para a sociedade? O protagonismo dos economistas. Nós já reintegramos uma série de fóruns onde o Corecon estava ausente. O Corecon, por algum motivo, no tempo se perdeu e estava, vamos dizer assim, um pouco ausente na participação, nos debates, né, na discussão e na contribuição. Então, nós já remapeamos esses fóruns. Eu, pessoalmente, tenho ido,
o Altamir, meu vice-presidente, tem ido pessoalmente também, e a gente divide com os outros demais conselheiros essas participações. E aí vai desde a reunião, por exemplo, do CAS da SUFRAMA, reunião na CDL, vou ter uma reunião sexta agora, reunião da FEAM, na CIEAM, nos órgãos colegiados, tanto do governo do estado quanto do município. O Corecon tem atuado. Recentemente vim de uma reunião na prefeitura, onde o Corecon vai participar de mais um conselho na prefeitura. E aí, qual que é o nosso movimento para os economistas e para a economia? O momento que o Corecon se envolve nesses conselhos, ele busca abrir espaço para os economistas. O Corecon busca abrir frentes de trabalho para a alocação dos economistas, ora no setor público, ora no setor privado. Há situações, inclusive, de alguns órgãos nos quais eu passei, que eles até se surpreendem. Falam, opa, o que aconteceu com o Corecon? Estava sumido? Que bom que vocês estão de volta. Então, que bom que nós estamos de volta. Isso também se insere, professora Michele, nas universidades. Universidade Federal do Amazonas, Universidade do Estado do Amazonas. Eu mesmo orientei recentemente uma aluna da UEA, na fase de Economia de Energia, que é a nossa especialidade. Já temos algumas programações junto ao UEA, já temos algumas programações junto ao FAM, e nós mesmos participamos do seu evento lá, e assim, a academia tem que estar junto com o conselho. A academia é o celeiro dos economistas. E pensando na academia, já vou dar uma ação em primeira mão, nós vamos implantar a carteira estudantil do Corecon. Então, os economistas já vão receber uma carteira estudantil do Corecon. A ideia é já trazer esse aluno economista para se adequar, para entender a rotina do Corecon, e aí, na hora que formar, já está lá dentro do banco de dados dele. Mas o que o estudante pode oferir com isso? O nosso clube de vantagens. Nós já discutimos na plenária, então o mesmo benefício que o economista, por exemplo, já que é registrado, o aluno também pode ter acesso a uma série de descontos aos nossos parceiros que estão inseridos no clube de vantagem. O clube de vantagem vai ser ampliado. Hoje são 300 parceiros com quase mais de 1.000 serviços, com descontos que vão de 10% a 50%. Academia, farmácia, cowork, faculdades, enfim, uma carteira de parceiros onde os registrados já possuem, já oferem esses benefícios, esses descontos, e nós vamos estender para os estudantes. É uma forma de já integrá-los ao Corecon e ao passo que eles forem formando, a gente já fica com eles no nosso banco de dados. Isso é uma ação que nós já estamos desenvolvendo. Associado a isso, nós também estamos fechando uma parceria já quase finalizada com o Senac São Paulo. O Senac São Paulo é o que coordena todos os processos de EAD, graduação, pós-graduação, e toda a carteira de cursos do Senac é autorizada em São Paulo. Nós já tivemos uma reunião, estamos minutando o acordo de cooperação técnica, onde nós vamos oferecer para os nossos economistas cursos com preços vantajosos. Associado a isso, o Senac já vai lançar um curso de economia. Tudo bem que a nível EAD, não importa, mas o economista, o estudante do Amazonas pode fazer essa EAD. Isso é um movimento, professor, para aumentar o exército dos economistas. Os economistas, no tempo, ficaram reduzidos, estão derretendo, as faculdades não estão oferecendo mais os cursos, muitas delas já desistiram da gente. Então, a gente está nesse processo de retomada, temos uma conversa com o CIESA, já bem avançada, temos uma conversa com a FAMET, e esse do SENAC já deu certo. Vai ter um curso de vaga de 40 alunos, nível de AD, eles fazem semipresencial. Bom, mas não importa, porque o curso está autorizado pelo MEC, portanto, forma economista lá para dentro. Então, basicamente, assim, beleza, presidente. A gente está nessa frente aí. Olha só, presidente, uma coisa interessante que o Corecon fez no passado, né, apenas a título de sugestão, né, você ter oportunidade, nós dávamos o anel simbólico para o melhor aluno, o aluno que tivesse melhor coeficiente. Então, para a gente não ter... O meu anel foi do Corecon. Olha que maravilha. Aí, tá vendo? Então, para a gente não ter essa despesa do Corecon, que o negócio é enxugar a máquina, mas sim, vocês podem, eu sugiro que vocês façam uma visita ao nosso reitor Silvio Pulga, que é economista, e coloque para ele a importância de termos a participação do Corecon nas formaturas de economia. E aí abre um espaço para
coisa breve para o presidente ou vice-presidente ou alguém que vocês designarem falar um pouco sobre a entidade e entrega diplomas, entendeu? Vocês podem entregar diplomas para os 3 melhores desempenhos do curso. Faz um diploma bonito, não uma coisa assim, mas uma coisa que a pessoa vai botar na prateleira. Sim. Como o Mourão gosta da minha prateleira aqui, vai você botar na prateleira. Cheio de medalhas, entendeu? E aí você prestigia o aluno, perfeito, fala do conselho, está presente no conselho. É muito legal essa aproximação, conta conosco lá na Faculdade de Estudos Sociais, conte comigo lá também e com nossos colegas todos do Departamento de Economia. Ficamos muito felizes nesse momento de aproximação do Conselho. Mourão. Presidente, muito bem colocado aqui as posições. Eu gostaria de ouvir de você a questão de que quando eu fui presidente, também o Jefferson já foi presidente da nossa casa, eu tive uma preocupação muito grande com aquele economista que não tem aquele recurso para fazer os cursos, né, para poder se qualificar. Né. Nesse seu planejamento, você tem alguma coisa já voltada para essa área, para poder ir puxando devagar esses economistas para que eles possam se qualificar? Sim, nesse programa com o Senac, nós vamos abrir algumas frentes. Amanhã eu tenho uma reunião, por exemplo, com a Escola de Contas, que o coordenador atual agora é o professor Alexandre Rivas. Já tive uma primeira conversa com ele no lançamento da Escola de Contas, já tive uma conversa rápida, mas amanhã vai ser uma reunião mais de trabalho para a gente avançar no acordo de cooperação técnica, de tal sorte que o Tribunal de Contas ofereça, por exemplo, algumas vagas na sua grade de cursos para os economistas. A gente vai tentar entender de que forma isso aconteceria, mas é no campo gratuito, exatamente pensando naquele economista que não teria condições de pagar um curso mais caro, não teria condições de fazer uma pós-graduação. A gente está focado nisso. Tanto o Senac vai ter os pagos com desconto, quanto vai ter também os gratuitos. Na Escola de Contas também vai ser nessa mesma linha, voltado à economia, administração, etc. Uma coisa que foi boa também, que a gente, um dos primeiros atos que eu tive aqui nessa linha, nós juntamos o Conselho de Administração e o Conselho de Contabilidade. Hoje, dos 3, nós somos os primos pobres. Eles são grandões. Então, a gente tem que usar um pouco de inteligência. Então, hoje, por exemplo, a estrutura do CRC de contabilidade, quando são quase 10 mil registrados, com o de administração, que são 15 mil, vão nos propiciar cursos da grade deles. Então, eles já vão oferecer cursos e vão liberar vagas deles, para os nossos economistas cursarem de forma gratuita, usando a estrutura deles. E isso está dentro de um acordo de cooperação técnica, onde nós já aprovamos essa minuta na nossa plenária. Falta agora a cerimônia de assinatura desse termo de cooperação. E aí, a hora que assinar isso, a gente vai dar ampla divulgação. Exatamente pensando naquele economista que está com dificuldade de não ter condições financeiras, em dado momento, de não fazer o curso de capacitação, uma pós-graduação, que seja. Então, a gente tem já mapeado Senac, Escola de Contas e o CRC-CRA, compartilhando infraestrutura de cursos com eles de forma gratuita. Beleza. Associado a isso, eu queria aproveitar o gancho, uma notícia boa, eu já vou dar em primeira mão. Bom que está gravado aí. Essa aqui estava na carta da manga, né, Altamir? Acho que eu vou deixar até o Altamir falar. Mas não, pode falar também. O Altamir esteve comigo lá, tem uma grata surpresa de falar, professor, que nós já acordamos, falta assinar o termo, já está na fase de minuta também, mas já está avançado. O Corecon vai ter um programa de TV na TV Encontro das Águas. A TV Encontro das Águas hoje, dos 62 municípios, ela está presente em 52. Já aumentou também, era 50, já entrou mais 2 agora. Então, 62 municípios, a Encontro das Águas, que é a antiga TV Cultura, está em 52 dos 62. E na rádio, 25 mais 25, 50. De 62 em 50, na TV de 62 em 50 municípios. E aí o programa de TV é um programa semanal de cerca de 30 a 40 minutos, falando de economia, falando para os economistas e o que é melhor, falando para a população, professor Jefferson, onde a gente pode orientar a população, seja com educação financeira, seja como acesso, por exemplo, à questão de fomento.
a FEAM, FNO, para aquele microempreendedor, para aquele microempresário que está lá em Lábrea, que está lá em Rio Preto da Eva. A gente vai ter essa comunicação numa linguagem um pouco mais simples, bem mais simples e acessível, exatamente pensando naquele telespectador do interior. Falando para os economistas, mas também falando para a população, e isso é um acordo com a TV. Como a TV é uma TV pública, nós tínhamos que oferecer também uma espécie de utilidade pública. E qual é a utilidade pública que o economista tem? São informações na área econômica, ora na educação financeira, ora na captação de recursos, ora na área de incentivos fiscais, ora na estruturação de uma empresa. Enfim, nós vamos ter esse programa semanal, nós já vamos começar a gravar ele, a gente está na fase de cenário, o cenário está aprovado já. O nome do programa deve ser Conexão Economia, uma vez por semana. Já temos aí fechado 6 meses de programa, como um piloto. E aí os nossos economistas, vocês serão convidados a participar, algumas entrevistas, alguns debates, trazendo temas, por exemplo, que são atuais e os que são atemporais. Por exemplo, educação financeira é atemporal, mas, por exemplo, se vem um assunto em voga agora, reforma tributária, nós vamos ter que colocar lá dentro da reforma tributária. Se vem um assunto do arcabouço fiscal, nós vamos colocar lá dentro. E aí o Corecon vai ter oportunidade. A ideia é incentivar quem não é economista, enxergar lá o professor Mourão, enxergar o professor Jefferson Praia, enxergar a Michelle Aracati e falar, poxa, eu quero ser economista, eu quero ser que nem aquela doutora Michelle, olha como ela fala bem. Então a gente vai criando essa cultura. E associado a outra ação, é a gente visitar, nós vamos fazer o ciclo de palestra nas escolas de nível médio. Plantar a sementinha em quem ainda está na dúvida de qual curso vai fazer, e nós vamos convencê-los em fazer economia, e mostrando a importância do economista, mostrando a importância do curso, já na decisão dele em ingressar numa faculdade de economia. Então, nós vamos fazer uma programação de palestra, ciclo de palestra na escola de nível médio. E associado ao programa de TV, vocês já estão convidados, vamos botar uma programação aí. A gente espera que ainda esse mês entre no ar. Só estamos dependendo da grade da TV Encontro das Águas. Isso é uma notícia excelente que eu guardei para trazer para vocês. Beleza, presidente. Eu acho que as sugestões estão muito boas, os projetos estão muito bons. Você vê que são projetos de grandes relevância, né? E dá para ser feito. O mais importante é isso, pensar sempre no que dá para ser feito. Eu queria ouvir um pouco o Altamir. E aí, Altamir? Como é que está o entusiasmo aí para eu queria fazer uma pergunta para o José Altamir. Posso? Então faça. Pode, à vontade. Eu queria que o José Altamir falasse, principalmente dessa retomada, né? Nós já conversamos em alguns outros momentos, da retomada da participação das mulheres economistas dentro do Corecon, né? Vocês estão vendo aqui, vocês são 4 homens, eu sou a única mulher, então nós temos uma situação muito interessante no cenário hoje. Dentro da universidade, a maior parte dos alunos são mulheres. Mas no mercado de trabalho, essas economistas não estão aparecendo. Então, eu queria ouvir, principalmente a partir do José Altamir, quais seriam as ações do Corecon para que a gente possa melhorar esse cenário, porque as mulheres economistas não estão conseguindo se inserir como profissionais nesse novo momento. E elas são a maioria. Parabéns, professora. Realmente a gente nota isso, mas parece que agora, dessa vez, o Corecon tem o maior número de mulheres compondo nossas conselheiras, né? Uma parte conselheiras efetiva, mas as outras que são, elas são, como se diz, né? Elas não são titulares, mas elas também estão colaborando com a participação. Então, a gente tem a Carla, né? Helenise, muito legal mesmo. E a gente viu nesse último evento, que foi feito no Sebrae, a importância desse movimento, né? De trazer as mulheres para participar do Corecon Amazonas e a gente levar até as comunidades também, que a gente tem a economia criativa, onde a gente vê uma grande participação efetiva de mulheres, né? Empreendedoras, na verdade. Eu tive o prazer de conhecer uma pessoa que não é economista, que é a Kerly Campos, né? Que está fazendo um lindo trabalho junto às mulheres, o empoderamento das mulheres, na verdade, mostrando a elas que elas podem fazer. E a gente tem que pegar esse gancho, o Corecon Amazonas, incentivar. O presidente tem dado muito incentivo na criação da Comissão da Mulher e Diversidade, né? Esse modelo de comissão, ela está sendo bem atuante, eu estou gostando muito, até porque envolve tanto a Comissão de Valorização da Educação também. É uma comissão que ela
ela transita em todas as outras comissões. E acredito que a gente vai fazer um lindo trabalho. E eu quero até dizer o seguinte, eu hoje presido também a Comissão de Valorização, que é exatamente aonde a gente quer chegar, a valorização da nossa categoria, da nossa profissão. E a gente sabe que o mercado tem demanda. O problema do mercado é valorizar esse profissional. A gente vai na imprensa, eles têm uma demanda imensa, até curso de economia para jornalistas eles têm. A gente também pode fazer isso. É uma forma também da gente melhorar ainda a nossa imagem, né? E eu acredito que a gente está no caminho certo, não é fácil. Eu conversei uma vez com o professor Jefferson Pérez exatamente sobre essa questão. Jefferson Praia, desculpa, confundia sempre eles dois, porque são do mesmo período mesmo. Nosso professor, sempre bom lembrar do Jefferson Pérez, né? Nosso mestre, influenciou muito a minha vida, o professor Jefferson Pérez, o professor Mourão Pai, e meu amigo Júnior também, que tem um carinho profundo. Assim, de trazer de volta, não naquele formato que a gente tinha do café do economista, né, Jefferson? De trazer os nossos colegas para uma conversa no próprio Corecon Amazonas, para eles saberem como é que está o nosso conselho, como é que está, quem está precisando de apoio. A ausência dele pode ser prejudicial ao conselho. Se ele quiser uma melhoria, ele tem que ver que ele tem que participar. Então, se a gente puder, presidente, fica aqui o apelo também, da gente fazer uma reunião, um café, nem que seja pela parte da manhã do dia de sábado, ou uma data melhor, um horário melhor que seja, mas que seja no próprio conselho, para a gente mostrar a nossa realidade, de como ele está e o que ele pode precisar. Levar uma pessoa de valor para dar uma palestra, economista mesmo, valorizar os nossos antigos mestres, né? Nossos antigos profissionais, para mostrar para os jovens como é que eles chegaram e que eles também podem chegar. Então, a gente precisa, sim, olhar para dentro, né? Olhar para o nosso conselho e ver por que as pessoas se tornaram inadimplentes, por que abandonaram o conselho. Então, a gente precisa, sim, começar a instigar essas pessoas e começar a botar. Eu lembro que a Denise Caçama começou a botar umas postagens de fotos antigas. Aquilo ali é maravilhoso. Quem se via naquelas fotos, assim, ficava assim, vibrando, porque era um tempo bom, né? A gente precisa voltar a fazer isso. A gente precisa botar as memórias. A gente precisa melhorar essa nossa relação com o nosso público interno. Valorizo muito os estudantes. Nós estamos no caminho certo, abrindo as portas para a academia também. A gente precisa estar junto das universidades, a gente precisa melhorar isso. Nosso jovem que se forma precisa saber que, para ele ser economista de fato, de direito, ele precisa ser registrado. Para isso é importante a palestra junto na UFAM, na UEA, na FAMetro, na Newton Lins. Nós temos os professores, o Mourão lá, e um grande incentivador. Eu mesmo fiz alguns cursos com alunos da Newton Lins, já empolgados talvez com o discurso do Mourão na faculdade, que eu sei que os alunos eles sempre buscam os professores como espelho, né? E a Michelle, para mim, não tenho muitos adjetivos, porque já falta adjetivo para falar da Michelle. A Michelle é grande demais. Para mim, como economista, eu considero ela a maior estrela do nosso conselho. Tem muitos compromissos, ainda tem tempo para estudar. Com elogio desse, hein, professor Jefferson Pai? Eu achava que o doutorado era o suficiente, mas ela não. Exatamente. O conselho deve ter uma constelação, né? Mas olha só, o programa está tão bom, mas a gente está com tempo limitado, né? E aí eu vou fazer uma sugestão ao mesmo tempo que eu gostaria de ouvir o Márcio e o Altamir. Veja bem, a sugestão qual é? No ano que vem, parece distante, mas não é tão distante, nós teremos a COP30 lá em Belém do Pará, o encontro climático que vai se discutir as questões climáticas da Amazônia. Então, o presidente Márcio, o vice-presidente Altamir, conversa com a equipe toda do Corecon. Eu gostaria de sugerir que vocês pudessem fazer, pelo menos, né, encontro com os corecões da Amazônia Legal, certo? Para tentarmos tirar algumas ideias, sugestões para enviarmos para os representantes brasileiros nessa COP30. Entende? Então a sugestão é essa, são corecões da região norte, da Amazônia Legal especificamente, né, para discutir tudo que envolve a gente, porque essa é uma oportunidade única, nós não devemos passar. E por que tem que começar agora? Porque ano que vem vai ficar muito em cima. A sociedade civil organizada
começa a discutir. Nós não podemos deixar essa oportunidade. E os economistas não podem estar fora desse contexto. Além do mais, presidente, quando eu digo pelo menos, porque você pode sugerir para o Conselho Federal de Economia, né, já que essa COP ela vai ser realizada no Brasil, e os economistas brasileiros devem se envolver na busca de soluções, de encaminhamentos, não só para o país sem o contexto de Amazônia, mas especificamente para a região amazônica, né? Porque o mundo vai estar voltado para a Amazônia e a gente tem que se envolver. Muito bem, mas como a gente está chegando ao final, eu gostaria de te ouvir, presidente, essa é a sugestão, mas eu queria que você fizesse uma rápida abordagem sobre como é que você está vendo a economia do estado do Amazonas. Depois eu gostaria de ouvir o Altamir também. Vocês estão vendo a economia nesse momento? Que perspectivas Mourão Júnior tem a uma gente tem? pergunta antes da sua, professor. Professor. Está se coçando aí. Não, desculpa te interromper, mas é uma pergunta que não pode, tem que ser feita, né? Porque já foi motivo de campanha lá no Conselho. Você mesmo, quando foi presidente, tirou a sede lá do antigo edifício Rio Madeira e colocou lá na Leonardo Malcher, né? E aí eu queria ver como é que está essa questão, que também foi uma briga minha quando eu fui presidente, a questão da nova sede, meu querido presidente, e o vice-presidente também. Pode complementar isso aí, por favor. Isso é uma ação que está no nosso radar, está no nosso alvo, né? Desde o ano passado, quando fui vice-presidente, e também liderei um pouco essa negociação da nova sede. O que tem de fato? Nós temos um expediente, um ofício, que ele está tramitando no governo, em especial na SEAD. Semana que vem eu converso com o Fabrício, secretário Fabrício, para dar esse encaminhamento de forma mais célere. Eu já tive uma conversa com o governador com relação à nova sede. Tem uma conversa avançada, que precisamos retomar agora. A gente está na fase de escolha de qual local estaria apto para a gente ir para lá, porque às vezes tem opções que a gente precisaria reformar, por exemplo. E aí nós não temos dinheiro. Tem opções, por exemplo, o nosso ex-presidente queria, por exemplo, lá no ISAI, antigo ISAI, mas aquilo ali está completamente destruído, né? Vocês sabem onde era a FGV ISAI, né? Era uma possibilidade, mas aí se torna inviável porque tem que ter um investimento muito grande para reformar e reconstruir aquilo ali, né? Então, de fato, tem algumas possibilidades, inclusive do governo federal também tem uma agenda com o senador Omar Aziz, no sentido de sensibilizá-lo já a nível federal, junto à SPU, para a gente conseguir um imóvel a nível federal também. Então, a gente está em duas frentes, governo do estado e governo federal. No governo municipal também, já iniciei uma conversa com o prefeito, também ficamos de sentar para ver algumas possibilidades. O que é fato é o seguinte, não tem mais como ficar ali, a questão da reforma é iminente, os nossos colaboradores estão correndo risco, inclusive, ali, acidente de trabalho, e aí a gente vai estar vendo a melhor forma de fórmula célere. Eu imagino que ainda esse ano a gente consiga fazer esse movimento, tá, professor Jefferson? Assim, vai ser um sonho, vai ser um up até para a gente marcar esse novo momento. Eu acho que esse novo momento merece essa virada. Vou falar 3 ações bem rápido até falar de economia, professor Jefferson Praia. Na reunião dos presidentes, no Fórum dos Presidentes dos Corecões em janeiro, nós aprovamos 3 ações do Conselho do Amazonas, aprovou no Fórum a nível nacional no COFECOM. Quais foram? Aderir à ata de a Corecon poderia aderir. Qual que é a vantagem nisso? Você ganharia economia de escala e teria uma contratação de forma legal e mais célere. Nós aprovamos isso, está já em nível nacional. Hoje o nosso clube de vantagem é no Amazonas, mas a nossa ideia era expandir para o Brasil todo em grandes blocos de grupos. Por exemplo, uma grande rede hoteleira. Quem tiver lá no clube de vantagem, um economista aqui do Amazonas pode ter um desconto lá no Rio de Janeiro, pode ter um desconto lá em São Paulo, pode ter um desconto lá no Rio Grande do Sul. A hora que a doutora Michele viaja lá para o doutorado dela, se ela quiser ficar num hotel, ela apresenta a carteirinha, como é do grupo, teria a mesma chance. Um economista do Acre, um economista de Rondônia, da mesma forma. Então, a gente também aprovou, eles estão trabalhando essas parcerias a nível nacional, e a gente chama de ganho de hold, né? Também ganhar em forma em escala, porque nós estamos falando de 80 mil, cerca de 80 mil economistas registrados no Brasil todo. E, por último, a gente aprovou lá também uma solicitação nossa de
gestão, de reforma, né, de revisitar a grade curricular. Isso foi um tema do passado, agora a gente está tocando isso de forma muito mais técnica, que o nosso caminho é CONFECOM-MEC, e aí discutir, abrir uma discussão envolvendo as academias para tentar dar uma atualizadazinha na nossa grade curricular. Isso também é algo que foi aprovado por nós e está encaminhado, bem encaminhado, inclusive. Agora, com relação à economia, a gente vê, na minha visão, e olhando um pouco para o Corecon, o ressurgimento do CBA, ele traz uma nova janela de oportunidade, na minha visão, onde a bioeconomia é uma tendência mundial e, portanto, aqui no Brasil e no Amazonas, nós estamos no meio dos maiores recursos naturais do mundo e, por óbvio, faz todo sentido desenvolver a bioeconomia no estado do Amazonas e no Amazonas. Vejo isso como um grande caminho, vis-a-vis a questão da reforma tributária, onde realmente impacta a Zona Franca de Manaus. Há uma discussão se impacta ou não, mas é óbvio que impacta, é por isso que foram criados fundos para fazer uma transição da reforma tributária. E o que nós, como economistas, temos que fazer é já estudar essas possíveis alternativas, essas alternativas complementares ao polo industrial de Manaus, já que a gente já sabe os prazos, a gente já sabe o que pode acontecer no futuro. Nós não precisamos esperar para chegar esse dia e fazer uma transformação. Nós já temos que começar essa transformação com novas possibilidades, novas frentes, no seu ponto de vista de desenvolvimento econômico. Um dos gargalos, eu tenho falado muito, é a infraestrutura, por exemplo. A BR-319, a infraestrutura do nosso estado, ela é muito precária. Hoje, o estado do Amazonas tem somente 3 rodovias federais, 174, a 290, que seria a Transamazônica, e a 319. O nosso vizinho estado do Pará tem 11 rodovias federais. Então, por aí você já vê uma diferença grande. Temos a questão dos rios, que também precisa ser olhado, principalmente agora com essa nova tendência de seca e cheia. O governo federal e a Defesa Civil já sinalizou que essa rotina de seca, a partir de agora, vai ser constante. Então, é como se tivesse uma mudança de paradigma com relação a esse regime de vazante e cheia. Então, nós já temos que nos adaptar. E olhando para os rios, que são as nossas grandes estradas, o balizamento dos rios, a dragagem dos rios, é algo extremamente necessário que pode baratear ou que evita encarecer o transporte. Nós conhecemos, por exemplo, alguns empresários lá do Grupo Bertolini, que por vezes eles mesmos têm que fazer a dragagem, gastando um investimento altíssimo, porque às vezes o governo não consegue chegar lá e eles precisam trabalhar. Então, balizamento do Rio Madeira e do Rio Amazonas é fundamental. 319, nossa visão é fundamental. E aí, avançar na infraestrutura, e aí a gente pode falar também de internet. Internet do interior, precaríssima. Como é que vai desenvolver um estado sem a estrutura de internet, que é a estrutura de comunicação? Hoje, tudo está no computador, que é o seu celular, basicamente. O seu celular hoje virou um computador. Então, se o estado não adequar a infraestrutura às novas tendências. E a gente pode somar também a inteligência artificial, que ela veio para ficar. Quando a gente fala isso, parece um pouco distante, mas não é. Hoje o nosso celular, o seu e-mail tem inteligência artificial. Se você for digitar no Google lá, aquilo ali é um algoritmo de inteligência artificial, o seu celular todo, ele é. Então, o economista tem que estar com essa visão moderna dessas tendências. E aí a gente vai trazer isso para a área de economia no Amazonas. Se há restrições, por exemplo, de exploração do minério, a gente vai falar do potássio, ou de devastar uma área, explorar uma área vegetal, a gente tem que pensar muito na questão de serviço. Também tenho discutido muito essa questão de serviço, que vejo um caminho possível para o Amazonas, desde que haja infraestrutura. Altamir, você se deixar Beleza, mano. Altamir, suas considerações. Liga teu áudio. Desculpa aí. Por sinal, é um tema muito importante. Hoje eu abordei exatamente sobre isso, né? Em relação ao PIB do Amazonas. Qual é a contribuição dos municípios, tirando Manaus, ao PIB do Amazonas? É muito pouco. Tirando Coari, que recuperou a 2ª posição, desbancando Manacapuru, né, e Itacoatiara, a contribuição é muito pequena, senhores. O desenvolvimento do interior é muito fraco, a gente não conseguiu levar, até mesmo por conta dessa falta de estrutura, como o Márcio falou muito bem, a gente precisa levar a agroindústria para o interior, para ele contribuir com o PIB do Amazonas. Nós não podemos ficar dependendo só aqui da cidade de Manaus para desenvolver o estado. A gente não conseguiu levar o FTI para o interior. Seria uma forma de voltar a investir no interior.
E a gente está com essa verba, que ninguém tem clareza nessa aplicação desses recursos, já poderia ter ajudado muito. Olha só, nós temos, por exemplo, na agricultura, que eu achei interessante, o município de Iranduba, ele conseguiu sair da 13ª posição para a 3ª posição na área de contribuição do PIB do estado do Amazonas. Por quê? Porque investiu muito no setor primário também. Acredito que a gente tem condições, sim, de melhorar a vida do interior, mas com investimento, criando acessibilidade, pelo menos nas vicinais, para transporte das mercadorias. A gente precisa cobrar mais ação do governo, né, para o interior. A gente sabe que o setor primário ele contribui muito, nós temos muitas potencialidades. O pescado, por exemplo, o peixe no Amazonas é a 6ª categoria de investimento. O açaí é o 4º. Quer dizer, a gente depende muito ainda da mandioca, gente. A mandioca ela tem uma maior participação do PIB na agricultura, na agropecuária do estado do Amazonas, a mandioca. Ou seja, uma coisa ainda muito elementar. A gente precisa agregar valores a esses produtos naturais. Então, veja só, o desenvolvimento do Amazonas passa por isso, por investimento em infraestrutura e levar conhecimento e tecnologia para aproveitar o nosso bioma, né? A gente sabe que o Amazonas é muito fiscalizado, muito vigiado, mas a gente não pode ficar dependendo por exemplo, dos pesquisadores internacionais, que o Amazonas é imexível, que ninguém pode tocar na Amazônia. Não. Com tecnologia, com bom senso e com inteligência, a gente pode explorar sem danificar a floresta. E a gente precisa muito disso, a gente precisa melhorar isso, a gente precisa gerar. O Amazonas, quando a gente tem Manaus como a 5ª capital, com um PIB maior do Brasil, nós temos o Amazonas com o 17º, 18º lugar no PIB nacional. Ou seja, de que adianta isso? A gente tem uma cidade-estado favorável, mas um estado como um todo dependente ainda de benefícios sociais. Nós temos um IDH péssimo, na verdade. Então, eu acho que a gente precisa, sim, nós, economistas, temos essa missão, nós temos que participar dos grandes debates, como o professor Jefferson disse, vai ter essa COP, eu acredito que o Márcio vai envolver os outros presidentes regionais de economia para esse debate e a gente apresentar algumas sugestões de melhoria para toda a região, como um todo, não é só para a cidade de Manaus, nem só para o Amazonas, mas como toda a região norte. Ok, Altamir, Márcio Paixão, Já muito obrigado. Aí, professor Jefferson Paes, eu anotei aqui baixinho, já está anotada essa sugestão, as duas, na verdade. A do certificado do aluno e a da COP, já está anotada aqui. Eu gostaria só de finalizar o pensamento do professor Jefferson Praia em relação aos conselhos da região norte. Será que já não está no tempo de a gente fazer um outro ENAM? Sim. E a partir do ENAM, a gente tem uma carta, e essa carta vai ser implementada e levada para a COP. Então, vamos pensar no ENAM também? Eu acho que o último ENAM foi na minha presidência, se eu não me engano. Acho que foi em 2001. Agora, viu, Paixão, vocês como estão... Eu gostei muito da linha que vocês estão trabalhando, né? Então, pensa no barato. O barato é isso que a gente está fazendo aqui. Todos nós estamos nos nossos locais, eu estou na minha casa. Então, hoje você realiza qualquer encontro online. Tu não precisa mais fazer aquela coisa. Então, o importante é que cada encontro seja documentado, que isso, no final, resulte em documentos. Por exemplo, Altamir, nesses cafés, né, no encontro que tivermos, seria bom cada um que fosse trocar ideias, porque esse é o momento de você trocar ideias com o economista ali, que isso seja documentado, gravado. E ao Opa, acho que caiu, professor, aí, né? Travou. Apagão do professor aí, não acredito nisso. Deu um apagão. Estão ouvindo ou não? Agora sim. Estão ouvindo? Então, ao final, só para encerrar, porque então, o tempo está acabando. Olha só para é o seguinte, faz um documento, no final, faz um livro online, entendeu? Documenta isso, porque tudo vai embora. A gente fica falando um monte de coisa e às vezes não documenta, beleza? Mas, olha, parabéns, Márcio Paixão, parabéns ao Altamir, toda a equipe do Corecon. Muito obrigado, Hélio Mourão. E contem conosco, tá? Vocês sabem os nossos contatos, contem com a gente como parceiros, tá certo? Vamos fazer de tudo para que a gestão de vocês seja uma gestão muito boa. Forte abraço, até semana que vem. Tudo de bom para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa tarde a todos. Tchau. Obrigado.